Vamos voltar a falar sobre vacinação de crianças contra a Covid-19, agora com o Instituto Butantan, que está tentando ali oferecer documentos para que a Anvisa também recomende a utilização da versão da Coronavac para crianças de 3 até 17 anos. Lembrando, né, em países como a China, a vacina já está sendo utilizada para vacinar pessoas dessa faixa etária. A gente vai receber, então, a diretora de Assuntos Regulatórios e de Qualidade do Butantan, a Patrícia Meneghelo, já aparece aqui conosco. Doutora Patrícia, a senhora me ouve bem? Sim, eu ouço bem. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, o público da CNN. Muito boa tarde. Antes da gente falar sobre esse processo das etapas, de novo, né, o Instituto Butantan submetendo os estudos para a Anvisa, para que a Anvisa possa fazer a análise técnica da Coronavac para crianças, eu gostaria que a senhora falasse aos papais e às mamães a respeito dos testes que já foram feitos, a respeito da análise que foi feita em diversos países do mundo, onde a Coronavac já está sendo usada, para que as pessoas ganhem confiança e parem de levar a sério o amiguinho do Zap. Vamos ouvir a ciência, doutora, com você. Exatamente, isso é importante, a gente ouvir a ciência. Olha, bom, tentando esclarecer aqui o público, Daniela, a Coronavac, ela é a vacina mais utilizada hoje no mundo, né? Que tem mais doses produzidas e usadas no mundo. No público pediátrico, a gente já usa Coronavac na China, a gente usa no Chile, e a gente usa na Indonésia, em outros países também da Ásia e da América Latina. Foram feitos vários testes já com a Coronavac em criança. Para a gente ter uma ideia, hoje a gente já tem mais de 63 milhões de doses administradas em crianças da Coronavac. Então, é mais até do que a população de crianças do Brasil, né? Então, ela vem ser amplamente utilizada com pouquíssimos efeitos adversos. Então, é uma das vacinas mais seguras hoje administradas. E para a gente conseguir esse registro do uso pediátrico aqui no Brasil, a gente fez estudos que comparam a imunogenicidade, que a gente chama, né? A quantidade de anticorpos que a vacina produz em adultos, em crianças e em idosos. Então, a gente fez um comparativo dessa quantidade, dessa imunogenicidade para essas diferentes faixas etárias. E a gente percebeu que, nesses dados, que a imunogenicidade em crianças é superior do que a imunogenicidade que a gente tem em adultos. Então, com isso, a gente consegue fazer uma extrapolação e consegue afirmar que a Coronavac também tem esse resultado positivo de eficácia por essa extrapolação em crianças. Agora, doutora, quando a senhora fala em imunogenicidade, tentando traduzir aqui um pouquinho, né? A resposta imunológica, né? A resposta do organismo das crianças foi ainda mais positiva, ou seja, proteção ainda maior do que nas faixas etárias que a gente já tinha ali conhecimento. A Anvisa hoje solicitou novos dados, ela quer detalhamento, né, do resultado dos testes para cada faixa etária. Lembrando, a Pfizer viabilizou de 5 a 11 anos a versão infantil. A Coronavac está tentando ir além, de 3 até os 17. Como é que está a coleta desses dados? Em quanto tempo o Butantan deve conseguir organizar isso? O Butantan esperava que, com dados que a gente enviou a semana passada para a Anvisa, já fossem suficientes para poder fazer a aprovação da vacina, né? A gente foi surpreendido com essa nova solicitação. Então, a gente recebeu a reunião que a gente teve ontem com a Anvisa e com as entidades médicas. A princípio não tinha muito questionamentos, não teve muito questionamentos, os questionamentos vieram hoje, né? Hoje, por volta das 11 horas da manhã. Então, a gente está avaliando essa documentação enviada pela Anvisa, o que a Anvisa está solicitando, para aí sim a gente montar uma estratégia de como a gente vai conseguir ou esclarecer frente aos dados que a gente já tem, ou então gerar novos dados. Isso o Instituto Butantan ainda está avaliando.
Doutora, então vamos agora pensar um pouquinho sobre prazos, né? Se desse tudo certo, a partir do momento em que a Anvisa recomendar, disser que reconhecer que a vacina é segura para crianças, a gente teria, condições de produzir já no Brasil aqui essa vacina no Instituto Butantan. Quantas doses, em quanto tempo? A vacina do Butantan, assim como a da Pfizer, tem uma versão infantil? Explica para quem está em casa como é que vai funcionar. Tá. Os estudos que nós fizemos, não é necessário uma nova versão da vacina. É a mesma vacina que é utilizada em adulto, na mesma dosagem. Então, parte dessas vacinas a gente já tem aqui no Instituto Butantan, né? A gente tem um remanescente de 12 milhões de unidades já no Instituto Butantan, e se realmente for aprovado e a gente precisar de um quantitativo maior, facilmente a gente consegue trazer o IFA e vazar aqui no Instituto Butantan com bastante agilidade. Então, essa não é uma preocupação do Instituto Butantan. Por ser a mesma vacina, acaba sendo mais fácil. Aí tem uma questão, doutora, a gente pode falar um pouquinho sobre Ômicron? Eu queria aproveitar aqui, daqui a pouco a gente vai fazer um raio-x do que está acontecendo no mundo. Há uma expectativa a respeito da resposta da Coronavac diante dessa variante, em especial porque as outras vacinas utilizam uma tecnologia que extrai exatamente um pedacinho da proteína do vírus, que é exatamente onde a Ômicron fez as mudanças, né? Teve ali... modificou, dando a origem a essa nova cepa. A tecnologia utilizada pela Coronavac é uma tecnologia já que a gente já conhece, do vírus ali inativado, e por isso havia uma expectativa de que ela respondesse bem. Já é possível traçar aí um pouco o cronograma do desempenho da vacina da Coronavac diante dessa nova cepa, doutora? A nossa parceira Sinovac já iniciou os testes, né, nesse sentido. Os testes preliminares são bem positivos, mas a gente ainda não tem nada conclusivo. Mas, em teoria, sim, é como você colocou, Daniela. A princípio, é uma vacina bem promissora para as diferentes variantes, justamente porque ela tem todas as proteínas do vírus, né? Ela não trabalha só com um pedaço do vírus, né? Ela tem todas as proteínas do vírus, o que realmente facilita, em teoria, acaba sendo mais favorável a neutralizar qualquer tipo de novas variantes. Doutora, para fechar um pouquinho ainda falando sobre a vacinação infantil, os dados que a Coronavac tem ali, pelo que vocês têm já dos testes, você fala numa resposta imunológica ainda melhor. Muita gente falou sobre a questão ali da eficácia, né? É possível dar um número para quem está em casa, para que os papais tenham em mente aí esse número na hora de pensar na vacina? Para essa situação, quando a gente não dá para fazer mais um estudo clássico de fase 3, né, que é para determinar a eficácia, como foi feito para a Coronavac inicialmente, a gente faz essa extrapolação por imunogenicidade. Então, a gente não tem esse valor para fornecer agora, porque isso é feito por uma outra forma, né, por uma extrapolação de imunogenicidade. Mas ela tende a ser a mesma do que a gente teve com os adultos. Perfeito. Gente, nós ouvimos aqui a doutora Patrícia Meneghelo, ela é diretora de Assuntos Regulatórios e de Qualidade do Instituto Butantan, está na batalha, levantando os documentos, analisando os novos pedidos da Anvisa para fazer com que a Coronavac também possa ser aplicada em crianças de 3 até os adolescentes de 17. Doutora, muitíssimo obrigada pela entrevista, portas abertas aqui, porque a gente precisa convencer os papais e as mamães aí de que sim, vacinar as crianças como sempre, vacinação é saúde para o seu bebê, para a sua família. Obrigada, doutora. Volte sempre. Exatamente. Obrigada, Daniela. Uma boa tarde.